Camada 6. Se as camadas anteriores já tinham histórias bem estranhas, se preparem, porque agora estamos entrando no que há de mais bizarro na história da NASCAR. Jeff Gordon é gay. Carro número 24, cores do arco-íris, aquela velha piada de Jeff Gordon ser gay. E essa brincadeira chegou a outro nível em 2014, onde Stephen Rhodes, ex-piloto da NASCAR, foi o primeiro piloto da história da categoria a se assumir homossexual. E adivinhem quem o pessoal recomendou ser parceiro de Rhodes? Exatamente, o já casado e com uma mulher ainda mais, Jeff Gordon. Tia Norfleet. Tia Norfleet ganhou notoriedade em 2012 e 2013, onde alegava que foi a primeira mulher afro-americana na história a receber uma licença para pilotar na NASCAR. Em suas redes sociais, ficava se autopromovendo como piloto e pedia doações de seus fãs para correr na NASCAR, onde financiaria a própria carreira com as doações. Mas todas as suas histórias não passavam de mentiras. Embora alegasse que tinha uma licença para correr na NASCAR, o vice-presidente de Relações Públicas da categoria afirmou que a sua licença era para correr apenas nas divisões inferiores, ou seja, abaixo até mesmo da Arca Menards. Ela deveria começar pelos late models e construir o seu caminho para subir de nível. Mas nem mesmo isso ela foi capaz de fazer. Em sua única corrida de late model em 2013, largou, deu só uma volta e abandonou. E, para melhorar mais ainda a situação, ela tinha antecedentes criminais na Virgínia e Geórgia, e até mesmo a sua idade era falsa. Ela alegava que tinha 24 anos, mas na real tinha 26. E o auge de toda essa história estava em suas fotos com o macacão de bombeiro com a logo da NASCAR Nationwide, a segunda divisão mais importante da NASCAR, onde, obviamente, ela não estava em nível de participar, mas se autopromovia nas redes sociais com esse tipo de foto e imagem. Agora, se o dinheiro que ela recebeu em seu site é de fato para financiar sua carreira de piloto ou está enganando esse pessoal, isso eu não sei dizer. L.W. Wright. Larry Ernest Wright, ou apenas L.W. Wright, foi um vigarista norte-americano que aplicava estelionatos por onde passava. Em 1982, ele fez sua inscrição para o Winston 500 da NASCAR Cup em Talladega, representando a Music City Racing, onde alegava ser um piloto de 33 anos, com 43 largados na NASCAR Busch. Ele conseguiu um caminhão semi-reboque e um Stock Car Chevrolet de Sterling Marlin para participar da corrida, onde pagou tudo com cheques. O piloto se classificou em 36º e terminou em 39º, abandonando na volta 13 por estar lento demais. Ele ganhou $1.545 de prêmio em dinheiro e estava previsto para correr na prova seguinte em Nashville. Mas depois o vigarista simplesmente sumiu do mapa e seus cheques de pagamento eram cheques sem fundos, fazendo todo mundo de trouxa. Sterling Marlin, por sua vez, nem se surpreendeu, onde já esperava que alguma coisa assim iria acontecer, já que nas entrevistas, Wright não conseguia responder perguntas que qualquer piloto de verdade saberia como responder. A DLC perdida do NASCAR 09. Durante vários anos, o NASCAR 09 de Xbox 360 teve uma DLC que ficou desaparecida e chegou a ser considerado uma lenda. O conteúdo se trata de algumas pinturas extras e a adição do circuito Gilles Villeneuve no Canadá. Para você ter ideia de quanto essa DLC demorou para ser descoberta, esse iceberg foi lançado no Reddit em fevereiro de 2022, e em maio do mesmo ano, o canal no YouTube Rocker 1999 conseguiu compartilhar a DLC e disponibilizar para qualquer um baixar, fazendo assim deixar de ser uma DLC perdida, mas que levou 14 anos para ser encontrada. Andretti Autosport.
Em 2012, houveram vários rumores de que a equipe Andretti iria entrar na NASCAR Cup em 2013. O site Jayski afirmou que ela entraria com apenas um carro e que seria da marca Dodge. Porém, 2 dias depois, a Dodge negou que havia acordo com a Andretti ou qualquer outra equipe para a temporada daquele ano, e a Andretti também nunca falou nada. Donald Trump Speedway. Nos anos 90, houve uma série de tentativas do presidente Donald Trump criar um circuito da NASCAR com seu nome, onde seria chamado de Trump Super Speedway. Ele chegou até mesmo a fazer um acordo com o presidente da NASCAR na época, William France, que também era presidente da International Speedway Corporation. A ideia era construir o que era descrito como o maior e melhor oval do mundo, onde poderia receber 300 mil fãs e ter vários pontos de lazer, como jogar golfe, um hotel por perto, um resort, tudo do bom e do melhor. E haviam 3 lugares com chances de receber esse projeto de 55 milhões de dólares: Nova Jersey, Connecticut ou Nova York. Mas esse tal circuito Trump Super Speedway nunca saiu do papel. O comentário de Denny Hamlin sobre a Darrell. Durante um podcast em 2018, Denny Hamlin foi questionado se os pilotos da NASCAR usavam a Darrell, que é um estimulante composto por sais de anfetamina, praticamente uma droga. Ele comentou que sim, e quando os entrevistadores pediram uma porcentagem de quantos pilotos da categoria usam essa substância, Denny Hamlin respondeu que 70% usava. Essa resposta gerou revolta nos fãs e nos próprios pilotos colegas de Hamlin, onde até exigiram que a NASCAR lançasse uma nota de esclarecimento sobre o caso. No fim das contas, o carteiro respondeu que tudo o que ele comentou não passava de uma brincadeira. NASCAR LR Series. NASCAR LR Series foi uma tentativa fracassada da NASCAR de criar uma nova divisão, porém, essa seria bem diferente do convencional. Nos anos 80, a categoria estava expandindo seus negócios para nível nacional, mas raramente realizava corridas fora de sua região. E quando o Riverside Raceway se viu ameaçado de ser fechado, circuito esse que era o único em que a NASCAR corria na costa oeste do país, a categoria então planejou criar a NASCAR LR Series. LR significa Left to Right, ou seja, uma categoria totalmente exclusiva para circuitos mistos. E a NASCAR estava inspirada em criar essa categoria, tanto que os carros teriam especificações próprias, em vez de ser um NASCAR convencional com setup para misto. E durante meses, o protótipo NASCAR Left to Right foi testado por Dale Earnhardt Sr. e Bobby Allison. De início, obviamente, teve seus problemas, mas, com o passar do tempo, tudo foi se encaixando e o carro estava quase pronto. Ele chegava a ser mais leve que os carros da Cup da época, e a chefia da NASCAR destacou que algumas peças do carro Left to Right eram as mesmas que a Cup usava, o que poderia ajudar no corte de custos. Eu estou fazendo um breve resumo da história, mais pra frente eu acho que eu vou fazer um vídeo mais detalhado, porque essa história me surpreendeu demais. Enfim, voltando, tudo estava se encaixando, carro quase pronto, alguns lugares já confirmados como São Francisco, Washington, a luz verde para a nova categoria estava acesa. Então, o que deu errado? Os organizadores da NASCAR encontraram uma série de novos circuitos que ficavam fora de sua região, da qual podiam usar em seu calendário, sejam eles ovais ou mistos. E no fim dos anos 90, a NASCAR começou a correr por várias partes dos Estados Unidos, e a ideia de criar a NASCAR Left to Right Series foi descartada. Atualmente vemos a categoria correr de 5 a 7 mistos por ano, o que encaixaria perfeitamente na NASCAR LR Series se ela visse a luz do dia. O protótipo NASCAR Left to Right chegou de fato a correr, apenas um único carro, nas 24 horas de Daytona de 1988 com Bobby Allison, onde abandonou por problemas elétricos. O segmento racista da Dateline NBC. Em 2006, durante o fim de semana da NASCAR Cup em Martinsville, a Dateline NBC fez um segmento bastante controverso e polêmico.
Ela enviou alguns homens de aparência muçulmana para assistirem à corrida, e junto deles estava a equipe de filmagem da NBC, onde estariam gravando a reação dos fãs ao verem os muçulmanos no autódromo. A intenção era gravar um documentário de pessoas anti-muçulmanas nos Estados Unidos, já que os atentados do 11 de setembro foram bem recentes. Mas, contra todas as expectativas da NBC, ninguém tratou os muçulmanos com descaso ou preconceito. Todos foram tratados bem. E a NASCAR ficou indignada com a tentativa da NBC de fazer seus fãs parecerem racistas. E, segundo histórias, a Dateline NBC teve essa ideia como vingança por seu vínculo com a categoria acabar naquele ano. A Ilha de Gilligan. De 1989 até 2001, Sonoma Raceway tinha um pit lane que comportava apenas 34 horas de pit stop. Algumas equipes eram obrigadas a compartilhar a mesma área ou realizar a troca de pneus e reabastecimento na garagem. E em 1994, foi feito um pit lane improvisado na parte interna da curva 11. O pit lane foi apelidada de Ilha de Gilligan, referência à famosa série sitcom dos anos 60. Ela seria usada pelos 9 carros mais lentos da classificação. E essa Ilha de Gilligan foi bastante controversa. Para as equipes, ter que usar esse pit lane era um grande castigo. Quando acontecia uma parada de rotina, o carro não podia sair de sua área até dar 15 ou 20 segundos parado. Isso acontecia para evitar que equipes ganhassem vantagem em comparação às que percorriam o pit lane normal do lado externo, já que a área de pit da Ilha dos Birutas era muito curta. E para piorar mais ainda, a equipe que ficasse naquela ilha não podia ir até a garagem, já que o lugar era isolado, não dando para atravessar a pista igual se atravessa uma rua. Não dava para pegar peças de reposição ou outras ferramentas. Tudo que podiam fazer era pequenos reparos e a troca de pneus e reabastecimento convencional. E se algum carro abandonasse, a equipe teria que esperar o resto da corrida para guardar seus equipamentos e poder sair de lá em segurança. Isso durou até 2002, quando, após algumas reformas, o pit lane principal ficou acessível a todas as vagas. A vitória da Jaguar em 1954. Em 1954, pela primeira vez em sua história, a NASCAR iria realizar uma corrida em circuito misto. O local escolhido foi o condado de Union, em Nova Jersey, um circuito temporário e improvisado de 5 curvas e 2 milhas de distância, usando faixas de táxi e parte do aeroporto. A prova contava com 50 voltas e 43 carros inscritos. Dos 43 carros, 21 eram estrangeiros, marcas britânicas como Morgan, MG, Austin Haley e Jaguar, e marca alemã como Porsche. Muitos descrevem que os carros americanos eram melhores em retas, enquanto os estrangeiros eram melhores em curvas. Al Keller venceu a corrida a bordo de um Jaguar XK120 Competition Coupe, liderando 28 voltas. Assumiu a liderança na volta 23 e não largou mais. Foi a sua segunda e última vitória na Grand National, e também foi a primeira vez que uma marca estrangeira venceu na NASCAR, e também a primeira, e até os dias de hoje, a única vitória da Jaguar na categoria. NASCAR China Series. Em 2019, o finado Norris McDonald, que era jornalista da NASCAR, postou no site Wheels.k que a NASCAR estava perto de criar uma categoria na China, mas nada foi para frente. Mas que sim, a NASCAR já tentou criar uma categoria chinesa e por algum tempo os responsáveis por esse projeto conversaram sobre a possibilidade. Os planos originais de Chicagoland. O plano original para a construção de Chicagoland Speedway era da pista ser construída em cima do aeroporto do Page. O plano seria financiado pela Motorsports Alliance, que era uma parceria entre a International Speedway Corporation, Indianapolis Motor Speedway e a Menards. O projeto era estimado em 50 milhões de dólares e a pista contaria com a capacidade de 40 a 80 mil pessoas. A data prevista para o projeto estar pronto era 1999, mas os planos foram cancelados devido aos protestos de pessoas que não aprovaram essa ideia.
Sendo assim, a Motorsports Alliance precisou achar outro lugar para a construção do autódromo. Autódromo esse que não recebe mais corridas da NASCAR. O teste de Jarno Trulli. Em novembro de 2009, Jarno Trulli testou um carro da equipe de Michael Waltrip em New Smyrna Speedway, na Flórida. O teste foi bem positivo, mas não era garantia de Trulli correr na NASCAR. Foi um teste para Jarno apenas se divertir no Stock Car, mas que ficou aberta a possibilidade do italiano se aventurar na NASCAR. E ele, em dezembro do mesmo ano, assinou com a Lotus Verde na Fórmula 1 para 2010. Carl Edwards não está no NASCAR 07. Carl Edwards fez sua estreia na NASCAR Cup em 2005. Apareceu no videogame NASCAR 06, mas estranhamente não apareceu no 07. Segundo histórias, a EA Sports não conseguiu fechar um acordo de direitos de imagem com o piloto, principalmente porque Edwards já estava em um acordo exclusivo com uma outra empresa de videogames, onde lançariam jogos contendo sua imagem e nome. Mas, apesar disso, o seu carro 99 pode ser desbloqueado e usado através de um arquivo de textura no NASCAR 07. Airbase Speedway. Airbase Speedway foi uma pista de terra inaugurada em 1949 e fechada em 1952, localizada em Greenville, na parte sul da Carolina do Sul. Ela recebeu uma única corrida da NASCAR, que aconteceu em 1951. A Airbase Speedway é conhecida por ser uma pista fantasma. Ela sumiu do mapa e ninguém percebeu. Há poucos vestígios de sua existência, como duas imagens aéreas do circuito, uma suposta imagem de uma de suas curvas durante uma corrida e relatos de jornais. NASCAR 2013 The Game. NASCAR 2013 The Game foi lançado em julho do mesmo ano, sendo o primeiro game lançado para PC desde o NASCAR Sim Racing em 2005. O jogo em si é uma versão atualizada do NASCAR The Game Insideline, lançada em 2012, no último ano dos carros Gen 5, e na edição de PC, o jogo traz o primeiro ano dos novos carros Gen 6. Russell Phillips. Antes de eu começar a contar essa história, quero deixar um aviso. Se você é uma pessoa sensível, que não está acostumada a uma história com muita violência, peço encarecidamente que pule essa história e avance para essa parte do vídeo. Se for assistir mesmo assim, é por sua conta e risco. Russell Phillips foi um piloto da NASCAR Sportsman Division e acabou sofrendo um dos acidentes mais brutais, horrendos e macabros de toda a história do esporte a motor. Era a penúltima etapa do ano de 1995, Charlotte. O acidente aconteceu na volta 17. Russell, que havia conquistado a pole, estava em 10º lugar naquele momento. No meio da curva 13.4, dois carros acabaram rodando. Steven Howard tentou desviar de ambos os carros e subiu demais, atingindo Russell e catapultando o carro 57 para o alambrado. Eu não vou entrar em detalhes sobre como ficou o corpo de Russell após o acidente. Apenas entendam que o teto foi arrancado e que ele morreu instantaneamente, sendo, decapitado e mutilado. Naquela época não existia uma barra de proteção para o teto como é nos Stock Cars atuais. Isso foi implementado somente no ano seguinte, após um acidente de Dale Earnhardt Sr. em Talladega. A barra, que atualmente é chamada de barra Earnhardt, de vez ou outra, também é chamada de barra Russell Phillips, devido a esse grave e grotesco acidente. Jeff Gordon Raceway. Em 2015, Jeff Gordon estava fazendo sua despedida da NASCAR como piloto, e o circuito de Phoenix International Raceway, em homenagem ao Menino Maravilha e a sua última apresentação pelo circuito, que estava prestes a acontecer, mudou seu nome para Jeff Gordon Raceway apenas para aquela ocasião. A 85ª vitória de Bobby Allison.
Bobby Allison é um dos maiores pilotos da história da NASCAR, sendo o quarto maior da história da Cup Series. Mas, apesar disso, algumas de suas vitórias foram bem polêmicas, como aquela do Bumpergate, mas tem uma que é bem mais controversa. Em 1971, até certo ponto da temporada, aconteceu uma redução do dinheiro de patrocínio fornecido pelo chamado Big Three, a General Motors, a Ford e a Chrysler, fazendo com que o grid da NASCAR ficasse bem menor. Isso levou a categoria a trazer carros da Grand American Series para preencher o grid. Grand America, que era uma de suas categorias sancionadas, que usava carros coupé, também conhecido como pôneis, como Chevrolet Camaro, Ford Mustang e AMC Javelin. E na corrida do Bowman Gray Stadium daquele mesmo ano, Bobby Allison venceu a corrida usando um Ford Mustang da Grand American. Porém, aqui que mora a polêmica. A NASCAR, em seu passado, já teve uma série de corridas co-sancionadas, onde misturava os carros da Cup com outras categorias, e em casos assim, a vitória é contabilizada apenas na categoria em que o carro desse piloto é sancionada. Ou seja, a vitória de Allison valeu para seu currículo na Grand American Series, e Richard Petty venceu, entre aspas, representando a NASCAR, mesmo chegando em segundo, e contabilizou ainda por cima, está no seu currículo de 200 vitórias. E é curioso que Bob estava empatado com Darrell Waltrip como o quarto maior vencedor da história da NASCAR. E em outubro de 2024, os dirigentes da NASCAR concederam a vitória de 1971 a Allison, fazendo assim ele se tornar o quarto maior vencedor isolado da história da Cup. Mas, embora tenha dado a vitória para Allison, Petty ainda é credibilizado com 200 vitórias. O processo do Muddy Summer Classic. Em 2013, a NASCAR Truck Series desembarcava para correr pela primeira vez em Eldora Speedway, uma pista de terra, e o nome do evento se chamava Muddy Summer Classic. Esse nome durou até 2015, onde a categoria entrou em uma disputa judicial com a Major League Baseball a respeito do nome do evento, porque o All-Star Game da Liga de Beisebol é comercializado com o nome Mid Summer Classic. Perceberam a diferença? Mid Summer Classic da Major League e Muddy Summer Classic da Truck. Em 2016, o evento da NASCAR foi renomeado para Eldora Dirt Derby. Candice Munsey. Candice Munsey foi uma piloto de poucas corridas da NASCAR K&N Pro Series e de Late Models entre 2011 e 2012. Ela trabalhava no posto de gasolina do pai em Oklahoma e corria de Late Models depois da escola. Porém, em 2020, acabou sendo presa por agredir uma funcionária de um salão de beleza que falava uma língua vietnamita. Candice lhe deu um tapa e chegou a colocar um canivete em seu pescoço. Um mês depois desse ocorrido, a ex-piloto de 43 anos foi encontrada morta dentro de sua casa, sem sinais de violência. O Instituto Médico Legal informou que a sua morte foi por afogamento acidental. Mike Wallace e o show. No Dia dos Pais em 2016, Mike Wallace estava com sua filha em um show do Rascal Flatts. Após o show, 3 homens desconhecidos se aproximaram de Wallace no estacionamento e começaram a agredi-lo, com socos e pontapés, mesmo quando ele já estava no chão. Sua filha tentou afastar os homens, mas também foi agredida. Wallace postou a foto de seu estado nas redes sociais e comentou que ficou de olho roxo, perdeu 3 dentes e levou 12 pontos perto do lábio. Sua filha também foi hospitalizada, com uma fratura no pulso e olho roxo. Os homens foram presos, mas libertados sob fiança, e o caso foi parar nos tribunais. Mas o processo foi retirado pela família de Wallace, onde, durante o tribunal, os advogados dos agressores comentaram que Mike estava bêbado naquele momento e teria instigado a briga, e o fim de toda essa história não foi revelado. A divisão coversível da NASCAR. De 1956 até 1959,
A NASCAR teve uma divisão de carros conversíveis, onde corriam no mesmo fim de semana que a NASCAR Grand National. Os campeões foram Bobby Welborn por 3 anos seguidos, de 1956 a 1958, e Joey Lee Johnson, na última temporada da categoria, em 1959. O maior vencedor foi Curtis Turner, com 38 vitórias. Inclusive, foi nessa categoria que estreou alguns eventos que estão até os dias de hoje na NASCAR. Em 1957 aconteceu a Goodyear 400 em Darlington, atualmente sendo uma das corridas clássicas da NASCAR Cup, e em 1959 foi a estreia dos Duels, a corrida de classificação para a Daytona 500. Esses eventos tiveram o início de sua história na categoria de conversíveis. O carro da morte de Dale Earnhardt. Até os dias de hoje, não se sabe onde está o carro do acidente em que Dale Earnhardt Sr. faleceu. Apenas Richard Childress supostamente tem essa resposta. Não se sabe se o Chevrolet 3 Goodwrench está guardado, abandonado ou destruído. Alguns rumores dizem que o carro está em algum rancho da família de Richard. Outros vão além, dizendo que o carro 3 foi reutilizado na estreia de Kevin Harvick em 2001, sendo agora o carro 29. Mas somente Richard Childress pode dar a resposta exata. Billy Crump. Mais um aviso, se você não é acostumado a um tipo de violência muito explícita, por favor, também pule essa história e avance para essa parte do vídeo. Billy Crump foi um grande funcionário de confiança de Rick Hendrick nos anos 80, tanto que o chefe de equipe colocou Billy como gestor de sua empresa de souvenir, a Hendrick Sportswear. E o homem sabia como trabalhar, transformou a empresa de $600 mil em $20 milhões, se tornando gerente geral do negócio. Ele era descrito como um homem bastante sábio para fechar negócios e parcerias, tanto que vários pilotos e empresários o admiravam e o respeitavam. Quando a empresa de Hendrick foi vendida para o novo proprietário, Billy saiu e fundou a sua própria empresa, chamada de Promotional Management Incorporation, e recebeu vários contratos de pilotos e equipes para produzir as suas lembrancinhas e produtos. Pilotos como Dale Earnhardt Sr., Bill Elliott, Darrell Waltrip, isso só para citar alguns. No início dos anos 90, Billy comprou um negócio de bingo em North Myrtle Beach, na Carolina do Sul, aumentando mais ainda a sua renda e patrimônio. Porém, infelizmente, no começo do ano de 1992, Billy Crump e sua esposa estavam em direção a seu apartamento em Little River, Carolina do Sul. Billy saiu do carro com $10 mil em ganhos de bingo na noite anterior e uma pistola 9mm que normalmente carregava na mão. Quando saiu do carro, dois homens se aproximaram do mesmo, e quando ficaram a menos de 6 metros do carro, um dos homens gritou para Billy ficar parado e em seguida apontou-lhe uma espingarda e disparou, matando Billy instantaneamente. Sua esposa Anne, que ainda estava no carro, gritou e ficou horrorizada, ficando traumatizada por semanas. E o que deixa essa história mais sombria ainda é que os assassinos não levaram nada de Billy, não levaram seu dinheiro, joias ou sua BMW, apenas foram lá e o mataram. Até hoje o caso não foi totalmente solucionado, mas, segundo várias teorias bem obscuras, Billy, quando era gerente da Hendrick Sportswear, ameaçou denunciar Rick Hendrick por sonegação de impostos e outras infrações, fazendo assim Rick Hendrick, o seu antigo parceiro, ter pago 2 homens para matar Billy Crump. Kevin Grubb. Kevin Grubb foi um piloto da NASCAR Busch Series e da Truck no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, tendo resultados bem expressivos, embora não tenha vencido nenhuma corrida. Em 2004, Grubb foi reprovado em um teste de drogas da NASCAR e ficou suspenso da categoria até 2006, quando foi reintegrado. Uma das condições para sua reintegração era que ele fizesse teste de drogas sem aviso prévio, ou seja, se a NASCAR pediu que ele faça esse teste sem demorar. O piloto aceitou isso, porém, em setembro do mesmo ano, após 2 meses dele ter sido reintegrado,
se recusou a fazer um teste de drogas após um acidente em Richmond, o que o fez ser suspenso novamente e dessa vez para sempre. Grubb alegou que ele não ter feito o teste foi por conta de uma concussão que sofreu no acidente e se ofereceu a fazer um teste naquele momento. Ele foi liberado pelo hospital após o acidente, mas foi diagnosticado com uma concussão no dia seguinte em outro hospital, onde comentou que não se lembrava de ter recusado fazer aquele teste. E 3 anos depois, no dia 6 de maio de 2009, Kevin Grubb foi encontrado morto no Alpine Hotel, em Richmond, onde, de acordo com as autoridades, ele acabou se matando com uma bala na cabeça. Dale Sr. avisou sobre Brian France. Em 2018, numa entrevista no programa de rádio Dinner with Racers, Jeremy Mayfield revelou que Dale Earnhardt Sr. conversou com ele sobre Brian France. O Intimidator lhe disse: "Guarde seu dinheiro, porque Brian France vai assumir o esporte e arruiná-lo." E ao longo dos anos, vários pilotos e fãs se demonstraram desconfortáveis com a administração de Brian France como chefe da NASCAR, e Dale Sr. já cantou a bola de Brian ser péssimo nos negócios antes mesmo dele assumir a NASCAR. A NASCAR falsificou o teste de drogas de Mayfield. Uma das histórias mais controversas e polêmicas da história da NASCAR. Em maio de 2009, Jeremy Mayfield foi suspenso da NASCAR por tempo indeterminado, onde, segundo a categoria, o piloto teria violado a política de abuso de substâncias. O órgão que supervisiona o programa de testes da NASCAR se recusou a revelar qual era a substância da qual Mayfield testou positivo. Eles apenas comentaram que se tratava de uma droga bem preocupante. Jeremy rebateu, declarando que havia tomado um remédio de venda livre. O remédio se tratava do Claritin D, também conhecido como loratadina no Brasil. Seus comprimidos continham Adderall, sais minerais de anfetamina, mas que era de venda legalizada. A sua esposa, amigos, chefe de equipe, membros da equipe, até mesmo seus adversários, os recibos de farmácia e o médico que assinou sua receita confirmaram que o medicamento era legal e de uso livre. Em junho de 2009, o site da ESPN declarou que Jeremy testou positivo para metanfetamina, mas um médico da Flórida comentou que era impossível Mayfield usar essa droga e ainda sobreviver sendo piloto. Ele ou estaria morto ou em um estado crônico. No mês de julho, um juiz concedeu uma liminar, revogando a suspensão de Mayfield, onde concluiu que a probabilidade de um teste falso positivo era bastante substancial, e dias depois, a NASCAR novamente declarou que Mayfield mais uma vez testou positiva para metanfetamina, durante um teste de drogas fora de um evento da NASCAR, e 40 minutos depois, Mayfield fez um outro teste, dessa vez em um laboratório de teste certificado, mas que não estava aliado à NASCAR. E pessoal, o resultado deu negativo. Ou seja, no teste em que a NASCAR fez, positivo. 40 minutos depois, no teste que fez em um laboratório que não estava aliado à NASCAR, foi negativo. Alguma coisa estava errada. Teoricamente, Mayfield podia retornar à NASCAR se concluísse o tratamento Road to Recovery e fazer o teste de drogas em um laboratório recomendado pela NASCAR, mas o piloto escolheu proteger a sua imagem própria e quem ele realmente era do que se submeter a um piloto drogado e se passar como um mau exemplo. A história em si é bastante confusa e complexa, mas o que quase 100% dos fãs e até mesmo gente importante da NASCAR comenta é que, de fato, a NASCAR e principalmente Brian France, que naquela época era o chefe, prejudicou a carreira e imagem de Jeremy. E como às vezes vingança é um prato que se come frio, Brian France foi preso e perdeu o cargo de CEO da NASCAR por justamente estar usando drogas.